Ah, vamos jogar duro. Vamos lá. Perceba bem, né? Vamos jogar duro. Vamos lá, corre aí. Amanhã é a prova da OAB, né? Então não posso deixar de jogar duro com você agora aqui. Beleza? Vamos lá. Vamos lá. Arroba, né? Veja aí, arroba Prof. Cristiano, né? Arroba Cristiano Gonzaga, professor Cristiano Gonzaga na live. É importante, né? Seguir aí o professor Cristiano Gonzaga, né? Arroba Prof. Gonzaga. Papai Zuc e Mamãe Zuc na área, né? Agora eles acabaram indo a nocaute, né? Já cansaram de passear, perceba, já estão aí recolhidos, né? E aí eu falei o seguinte, agora aproveitar que eles já estão descansando, eu falei, eu vou jogar duro, porque amanhã é a prova da OAB, e eu falei com os alunos, né, que eu iria terminar essa revisão, né, batendo um papo acerca do inquérito policial, porque vai cair inquérito policial amanhã na OAB com certeza, e os alunos não podem errar questão de inquérito lá na OAB, tá certo? Se de repente aqui eu me empolgo e também venho a falar também das excludentes de ilicitude, das excludentes também de culpabilidade, né? É interessante, vejo um advogado trabalha lá com as excludentes de ilicitude, né? Com as excludentes de culpabilidade, então você tem que estar ligado, né? Embriaguez, isso. Lançar a mão lá da teoria italiana, actio libera in causa, né? Ação livre na causa, é isso. Aplicada aí, sobretudo, a embriaguez pré-ordenada, né? Aquela embriaguez em que o agente, veja, ele a ingestão do álcool para praticar a conduta criminosa. Responde, né, pela conduta, porque você tem uma antecipação, né, da verificação ali, da capacidade de entender o caráter ilícito do fato e agir de acordo com esse entendimento, ou seja, a análise da imputabilidade, né, que é um elemento da culpabilidade, é antecipada pela teoria actio libera in causa, não é isso? Ação livre na causa, teoria italiana. Perceba então, vamos lá, vamos jogar duro, né? Esse é o padrão que a gente vai jogar duro lá na aula. Bacana, né? Ó, galera da OAB, meus livros estão na promoção na Saraiva. VADMEC e OAB esquematizado. Vamos correr lá. O livro do professor Cristiano Gonzaga. Veja, na promoção, né? VADMEC, não é isso? E VADMEC, né? E mais um livro aí que ele colocou, que passou rápido. Corre lá então, depois OAB esquematizado, né? Ô Cristiano Gonzaga, como é que o aluno faz para ter acesso a esse material? Qual é o site, irmão? Joga o site aí, né? O aluno quer comprar, mas ele, né? É no estudo, naquele seu site não, é um outro. Ele vai jogar aí o site, pessoal, vamos correr lá, né? Vamos correr lá. Esperar o professor Cristiano Gonzaga jogar o site aí para aquisição desse material, né? Daqui a pouco ele deve jogar aí. Na Saraiva, né? www.saraiva.com.br. Os livros lá, indico muito, tá? Indico muito material do professor Cristiano Gonzaga. www.saraiva.com.br. Aí, ó, www.saraiva.com.br. Aí barra Vadmeco, Saraiva OAB concurso, né? Bacana, então, pessoal. Vamos correr lá no site da Saraiva e adquirir esse material do professor Cristiano Gonzaga, o qual eu indico muito, né? Vamos lá, então. Convido seus amigos. Eu lembro que ontem a gente estava conversando acerca do inquérito policial e analisamos, né, algumas características do inquérito, sobretudo a questão aí do sigilo, né, da dispensabilidade do inquérito policial. Analisamos também as funções do inquérito policial, né, tem a sua função garantia, veja, o inquérito policial, ele impede, né, de que o indivíduo venha a figurar numa ação penal temerária, não é isso? Veja, porque há um trabalho investigatório antes da propositura da ação. Bacana? Então, veja, o inquérito policial, ele homenageia aí o garantismo de Ferraioli, né? Homenageia o garantismo de Ferraioli. E não só tem essa função preparatória, né? Mas também tem a sua função preservadora de garantias, né? De direitos e garantias fundamentais.
não é isso? Ele impede do agente, daquele acusado, né, figurar no bojo de uma ação penal sem qualquer justa causa, né? A chamada condição da ação desenhada pelo professor Frânio da Silva Jardim. É isso? É o lastro mínimo probatório. Perceba bem. Bem, e a gente, né? Você vai dar uma aula lá, vai dar uma olhada na live anterior e você vai verificar, né, tudo que a gente falou. E aí eu fiquei de analisar algumas diligências que são desenvolvidas no bojo de um inquérito policial. Beleza? Tranquilo. Veja que o artigo 6º, ele menciona que logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá adotar diversas providências, lá no artigo 6º, né? Veja que aquele rol do artigo 6º, né? A preservação do local, até chegada dos peritos, apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após liberado pelos peritos criminais. Veja que, perceba bem, esse rol ele não é taxativo. Bacana? O delegado, além dessas providências aqui, pode adotar outras providências, né? Então o rol não é taxativo lá do artigo 6º. Você que vai fazer a OAB amanhã, e você que vai fazer o delegado do Pará, né? A característica da oficiosidade ficou faltando, né? Oficiosidade. Bacana. Vem aqui então e eu te chamo no Perceba. Oficialidade é uma coisa, oficiosidade é outra. Vocês perguntaram oficiosidade ontem? Eu nem vi, cara. Tanta coisa aqui na tela. Vamos lá. Oficialidade. O inquérito ele deve ser instaurado, né? Veja, a Polícia Judiciária, órgão oficial do Estado. Isso, o Estado, né? O inquérito policial é um instrumento utilizado pelo Estado. Não pode, por exemplo, um escritório de investigação detetivo particular tocando inquérito policial. Não é isso? Não pode um inquérito policial sendo desenvolvido no âmbito privado. Beleza? E por isso que é oficialidade. Oficiosidade. O que vem a ser a oficiosidade? Veja que os atos do inquérito, eles são praticados de ofício pelo delegado de polícia. O delegado de polícia, com exceção, claro, da manifestação de vontade da vítima nos crimes de ação penal pública condicionada à representação, né, que o delegado de polícia depende de uma manifestação da vítima para a instauração de inquérito, mas veja, a regra, o delegado de polícia não depende de manifestação da vítima para proceder os atos, né, inerentes ao procedimento desenvolvido no inquérito policial. Ele age de ofício. É por isso, né, o inquérito policial ele não demanda, veja, de representação das vítimas, veja, para o desenvolvimento de diligências. É por isso que o inquérito ele tem essa roupagem, né, essa característica, né, da oficiosidade, de ofício, oficiosidade. É diferente da oficialidade. Joguei duro, coloca um alfa Zulu aí, né? Vocês perguntaram a oficiosidade, eu não falei oficiosidade não, só falei oficialidade ontem, né? Mas oficiosidade é isso. Bacana? Se vocês perguntaram aí, eu não vi ontem, ou esqueci de responder, mas a oficiosidade é isso. Deu para entender? Os atos do inquérito são praticados de ofício pelo delegado de polícia, por isso oficiosidade. E oficialidade? Oficialidade porque o inquérito, né, veja, é um instrumento do Estado. Não pode o escritório dessas investigações particulares, né? Aí, essas investigações de detetives particulares aí, tocar inquérito policial. Não é isso? Cabe à Polícia Judiciária a apuração das infrações comuns. Constituição Federal, nesse sentido. Bem, você que vai fazer a OAB amanhã, pode falar um pouco de TC? Eu falei ontem, senão a gente não vai caminhar. Beleza? Tem que falar agora das diligências. Ontem a gente jogou duro no TC. Tá? Termo circunstanciado, dá uma olhada lá. Tá, vou dar uma pedrinha de toque só do termo circunstanciado. Entre outros pontos que eu abordei lá no termo circunstanciado, perceba, eu disse, né, que o inquérito policial, veja, quando um crime é de ação penal pública condicionada, o delegado não pode instaurar um inquérito sem a representação da vítima, né? Quando, por exemplo, é um crime de ação penal pública condicionada à representação. Perceba. Quando eu trato de crime de menor potencial ofensivo, você tem que ficar esperto. Porque se eu tenho um crime de menor potencial ofensivo, cuja ação penal é pública condicionada à representação, o delegado, perceba bem, vai ocorrer a lavratura do flagrante e independente da manifestação de vontade da vítima. Por quê? Porque lá na Lei 9.099, nada fala acerca da
lavratura do termo circunstanciado mediante representação da vítima quando a ação penal pública for condicionada à representação. Nada fala. Inclusive, a Lei 9.099 fala o seguinte: delegado tomar conhecimento de uma infração penal de menor potencial ofensivo, a ideia é essa, né? Lá no texto da lei, né? Veja, aí lavrará o termo circunstanciado, entenderam não? Então, veja, o que eu vou chamar aqui na pedra de toque? Termo circunstanciado não se submete à condição de procedibilidade. Essa é a pedra de toque. Bacana? Né? Eu falei isso ontem, né? Agora eu vou ter que avançar porque eu estou aqui analisando as diligências. A pegada do Pará é essa. A pegada do Pará é essa. Bacana? Você vai fazer Pará, você tem que fazer um aulão comigo lá. Eu, professor Cristiano Gonzaga, professor Marco Montes, professora Tatiana Scarello, professor André Barbieri. A gente vai jogar muito duro no aulão. A gente está indo lá para o Pará para arrebentar. Beleza? www.adelante.net.br. Né? Isso aqui é fichinha, é só um aperitivo do que a gente vai fazer no Pará. Nós estudamos muitos doutrinadores que estão na banca, né? Os doutrinadores lá do Rio, Gilabert, o Nicolite, tá certo? A gente está sabendo mais ou menos como eles estão trabalhando, beleza? E a gente vai jogar duro lá no Pará. Você não pode deixar de ir nesse aulão. Bem, antes aqui de começar a diligência, né? Já que o colega levantou a mão, a bola eu vou bater. Nosso aulão sucesso total. Muito obrigado ao aulão Goiânia, né? Aulão delegado de Goiás, né? O aulão vai acontecer lá na cidade de Goiânia, 4 de fevereiro, as inscrições abertas, né? Primeiro lote bombado, mais de 50 alunos já realizaram a inscrição. Eu fico feliz e agradeço muito vocês, né? Essa confiança no nosso trabalho. Podem ter certeza que eu vou lá para destruir lá em Goiânia. Porque eu já vou estar estudando, né? Estou estudando muito agora para o aulão do Pará. Imagine em fevereiro. Eu vou estar voando muito alto. Estou fazendo uma revisão de 2012 até agora, só de jurisprudência. Porque o SESP gosta de jurisprudência e aí Deus me permite, né, eu até falar isso. Pessoal, eu sou especialista no SESP. Graças ao bom Deus. Sou especialista, eu sei como vem a prova, eu sei mais ou menos o que ele, né, o que vai pedir, não é isso? Aí as pessoas falam assim, pô, é premonição, você adivinha? Eu não adivinho, filho. Probabilidade. Por exemplo, vamos voltar aqui agora. Eu estou aqui analisando o artigo 6º, não estou? Dizendo aqui as providências que o delegado deve adotar? Sim ou não? Sim. Aí eu tenho uma lei, né? Uma lei recente, a Lei 13.257, a Lei da Primeira Infância, que alterou o artigo 6º, filho. Amanhã vai cair essa porra aqui. Tu tem dúvida? Vai bater inquérito policial provinha da OAB, vai cair a Lei 13.257. Né? Incluiu mais uma providência que o delegado deve adotar. A lei é de quando, professor? 8 de março de 2016. Prova do OAB é quando? Amanhã, filho. Entenderam, não? Quem que é policial? Se eu sou examinador, vou pedir aqui, ver se eles estão sabendo, se o delegado tem que perguntar acerca da existência de filhos, respectivas idades, se possui alguma deficiência, o nome ou o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos indicado pela pessoa presa. Vou perguntar, será que está sabendo? Eu vou jogar isso aqui porque está estudando com o código atrasado, não quer ser um bom delegado. Veja, isso aqui é um direito daquele que está sendo autuado em flagrante ou daquele que está sendo interrogado, né? Direito, né? É um direito. O delegado tem que perguntar, o juiz, na sede de instrução, não é isso? Durante o interrogatório, né? Colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades, se possui alguma deficiência, né? O nome, o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa. Então, lá no artigo 6º foi incluído o inciso 10. O inciso 10. O inciso 10 foi incluído através de quê? Sendo uma das providências que o delegado deve adotar. Alô, Pará. Alô, Pará. Inciso 10. O inciso 10, veja lá no artigo 6º, foi incluído pela Lei 13.257, Lei da Primeira Infância, de 8 de março de 2016, filho. Você está fazendo prova de 2016, você acha que essa lei aqui é grande probabilidade de cair amanhã na OAB? E outra coisa, você vai imprimir essa lei hoje, essa lei vai cair amanhã na OAB. Professor, por que vai cair? Duas coisas. Primeiro, altera o Código de Processo Penal, altera diversos dispositivos do ECA, 13.257 de 2016, né? Altera a CLT, altera alguns dispositivos da CLT. Rapaz, né? Então, jogou duro, né? Você vai para a prova da OAB amanhã sem ler essa lei? Você é louco. Você é louco, né? Você vai amanhã sem ler a lei? 13.257? Então você vai. Agora amanhã você cair, tu bota um Alfa Zulu do lado,
beleza? Fala, vou botar na conta daquele maluco. Caiu a porra da lei, olha só aqui. O cara adivinha? Não adivinha. O cara tá ligado. Tô ligado, né? O que tá acontecendo? É isso? 9.503, alteração recente. Entenderam? É isso. Não é adivinhar, é tá ligado, bicho. Estudar com maldade. Foi assim que eu passei no meu concurso para delegado de polícia. Vambora. Porque eu não tinha tempo, estudava com maldade. Estudava, né, com essa minha maldade. Isso é maldade, cara. Isso é maldade, pura maldade. Estou estudando inquérito, ocorreu agora uma alteração, alterou o dispositivo, inciso 10, o artigo 6º, eu sei que o rol não é taxativo, o delegado pode adotar outras providências. Olha, uma providência que foi inserida na lei, inovação. Opa! Entendeu? É maldade, isso é maldade. Agora, se eu não tem maldade, essa é uma lei. Caramba, mas eu li aqui o artigo 6º, nem vi. Calma que não abre. Ai, foi alterado. Ai! Entendeu? Vamos lá. Condução coercitiva, né? Veja que determinadas diligências, veja a necessidade da presença daquele indiciado, né? Ou até mesmo daquele suspeito na delegacia. Por exemplo, eu necessito realizar um auto de reconhecimento de pessoas. Eu tenho que ter aquela pessoa na delegacia. E aí eu tenho uma diligência, né, denominada de condução coercitiva. Condução coercitiva, será que ela submete à cláusula jurisdicional? Ou seja, será que há necessidade para se conduzir uma pessoa à delegacia, veja, com a roupagem da condução coercitiva, será que há necessidade de uma autorização judicial? Ou o delegado ele pode pedir um mandado de condução coercitiva? É a pergunta, né? A pergunta. Perceba que eu tenho duas correntes e eu tenho uma corrente que é reforçada por um entendimento do STF. Uma corrente capitaneada, sobretudo pelos promotores de justiça, entendem que não há possibilidade da condução coercitiva, veja, sem um mandado judicial para tanto. Entendendo que a condução coercitiva se submete à chamada cláusula jurisdicional. Veja, essa é uma corrente dos promotores nesse sentido, né? Isso por quê? Porque, perceba, querendo ou não, mesmo que seja um curto espaço de tempo, esse indivíduo, né, esse suspeito, esse indiciado, ele está tendo a sua liberdade cerceada. E veja, quando você trata de restrição de direitos, perceba, a restrição de direitos se submete a uma ligação, né? Há uma ligação da restrição de direito com a necessidade de uma autorização judicial para tanto. Não é isso? É por isso que hoje se discute muito na possibilidade do delegado de polícia, veja, conceder as medidas protetivas, né? Ele mandar para o juiz, não, o delegado ali já agiliza, já concede medida protetiva, determinando que aquele indivíduo fique longe da vítima, né? Vítima de violência doméstica. Há essa restrição por quê? Porque, mas espera aí, dizer que o cara não pode chegar próximo da mulher, isso é restrição de direitos, né? Veja, como assim, né? Qual é o seu direito de ir e vir? Por que ele não pode chegar, né? Quem tem que decidir isso é o juiz, não o delegado de polícia. Também corrente capitaneada pelos promotores também, entendendo que o delegado, né, se há vamos mandar logo um latim, né? Vamos mandar logo um latim, né? De lege ferenda, ou seja, à luz da legislação que vai vigorar, porque você tem um estudo em relação a isso, veja, se há uma lei, né, de lege ferenda, né? De lege em lata, à luz da legislação vigente. De lege em ferenda, à luz da legislação que irá vigorar no futuro. Se há um dispositivo legal proporcionando essa, né, essa expedição, né, melhor dizendo, né, essa determinação, né, de afastamento da vítima por parte do delegado de polícia, veja, essa corrente entende que esse dispositivo tem que ser declarado inconstitucional. Por quê? Porque quem tem a possibilidade de restringir direitos, né, veja, é o juiz de direito, não o delegado. Beleza? Corrente de promotores. Beleza? Data máxima vênia, né, com todo respeito à corrente de promotores de justiça, eu entendo diferente. Né? Eu entendo diferente. Eu entendo que há uma economia processual, eu entendo que aí você tem que, né, ponderar
né, direitos, valores, e veja que há necessidade de um atendimento mais urgente à vítima, e eu não vejo como inconstitucional o delegado, né, veja, determinar aí uma medida protetiva, né, por exemplo, de afastamento daquele ofensor, né? E digo mais, veja, essa medida que o delegado irá determinar é uma coisa momentânea, porque, perceba, eu entendo que o juiz deve avaliar essa decisão do delegado. Se o juiz entender que não foi pertinente, o juiz deve, então, reformar essa decisão, né? Então, seria uma decisão ali momentânea, uma decisão, seria um paliativo, né? Seria uma decisão imediata, de momento, né? Para evitar que aquela vítima, né, acaba tendo a sua vida ceifada, né? Acaba tendo a sua vida ceifada por aquele agressor, né? Esse é o meu posicionamento. Bem, no que se refere à condução coercitiva, corrente do Ministério Público, entendendo que o delegado não pode conduzir justamente por isso. Haveria aí uma restrição de direitos e somente o juiz pode determinar a restrição de direitos, né? Essa condução coercitiva, veja, para a corrente do Ministério Público, submete a chamada cláusula jurisdicional. Eu te chamo no Perceba e digo o seguinte: você que vai fazer delegado parar, tá certo? Você que vai fazer delegado parar, veja, eu te aconselho a seguir a outra corrente. Qual é a outra corrente? A outra corrente, inclusive, corrente capitaneada pelos delegados de polícia, veja, a corrente, inclusive, com respaldo de decisão do STF, nesse sentido, vou dar o julgado, tá? Entendendo que a polícia judiciária, veja, figura do delegado de polícia, ele pode sim, tá, determinar a condução coercitiva. Assim entendeu o STF, né? Veja, no HC 107, anota aí, né? Ô Pará, ô padrão, hein, professor? Jogando muito duro, hein? Anota aí, HC 107, 644 São Paulo. HC 107, 644 São Paulo. Relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, 6 de 9 de 2011, tá? Entendendo, olha, e assim disse o ministro: a Polícia Judiciária tem legitimidade para tomar todas as providências necessárias à elucidação de um delito, incluindo-se aí a condução de pessoa para prestar esclarecimentos. Veja que para o ministro não há que se falar em necessidade de autorização judicial para a condução de suspeitos à delegacia, né, para um procedimento de diligência, por exemplo, um auto de reconhecimento. Beleza? Então, veja, HC 107 644 São Paulo, de 2011, entendendo que não há necessidade de autorização judicial. Se você está fazendo uma prova discursiva, chama no Perceba, primeira corrente, né? Eu te falei, corrente capitaneada pelo Ministério Público, né? Entendendo que há assim uma restrição de direito, mesmo que momentânea há, né? E se há uma restrição de direito, veja, se submete à cláusula jurisdicional, ou seja, somente o juiz pode determinar essa restrição, beleza? Aí você jogou lá, demonstrou para o examinador que você tem conhecimento. Aí você chama onde? Chama no lado outro, ou chama no outro giro, entendeu? No outro giro, né? Você chama no outro giro, e fala, né, que veja, que há sim a possibilidade do delegado determinar a condução coercitiva. Veja, você inclusive, eu já dei uma live falando sobre isso, né? Você pode fundamentar, inclusive, lá no artigo 278, né? 278 não, cadê o 260? 260, bacana? 260 do CPP. Porque o 260 ele fala: se o acusado não atender intimação para o interrogatório, reconhecimento ou qualquer outro ato que sem ele não possa ser realizado, a autoridade poderá mandar conduzi-lo à sua presença. É claro que quando ele fala autoridade aqui, o CPP, né, ele fala autoridade no sentido lato, incluindo aí o delegado de polícia, né, sua resposta, o delegado de polícia e a autoridade judicial. Bacana? E aí você fala, olha, e esse raciocínio, né, veja, ele nasce da própria análise, da análise, inclusive, do artigo 218 do CPP. 218 do CPP, porque o 218 também fala de condução coercitiva, né? E veja que o 218, ele diz o seguinte: se regularmente intimada a testemunha deixar de comparecer sem motivo justificado, o juiz poderá requisitar a autoridade policial à sua presença ou determinar que seja conduzida por oficial de justiça, que poderá solicitar auxílio da força pública. Então, o Código de Processo Penal, quando ele quer fazer referência ao juiz, assim o faz,
assim o faz. Entendeu? E quando ele quer falar, essa autoridade é o juiz, ele chama de juiz, ou chama de autoridade judicial. Quando o Código de Processo Penal ele fala autoridade, entende-se aí delegado e o juiz, que são as únicas autoridades no bojo, né? Na órbita processual penal. São as duas autoridades, a autoridade policial e a autoridade judicial. Joguei duro, você chama, não perceba, defende a corrente dos delta, que você está fazendo prova para delegado. Beleza? Vamos lá, né? Vamos lá. Bacana. Existe um outro instituto, né, que eu vou chamar de detenção momentânea, tá? A doutrina vem se posicionando que essa detenção momentânea, veja, não há que se falar em abuso de autoridade, não há que se falar em abuso de autoridade, é chamada detenção momentânea. Tá certo? Então, veja, se você leva alguém para a delegacia, né, para esclarecimento de um fato, né, algo momentâneo, é isso? Não é deixar um cara lá preso para averiguação, que eles têm uma prisão para averiguação. Né? Aquele negócio rápido, né? O cara tá lá sem identidade, sem nada. E apesar que ninguém é obrigado a andar com a identidade, não tem lei, tá? Ele tem que saber se identificar, mas não existe uma lei determinando que o indivíduo tem que andar com a identidade. Ele tem que saber fornecer a sua identificação. Aí o cara não tem identidade, também não sabe fornecer sua identificação, começa a gaguejar. Aí vai para DP. Né? Chega lá na DP, ele tem um mandadozinho de prisão, né? Por isso que ele estava né? A chamada detenção momentânea, tem a roupagem da licitude. Essa detenção momentânea, veja, ela navega nas raias do razoável, né? Aí a razoabilidade. Beleza? Tranquilo. Veja então que o indivíduo, quando ele é levado para a delegacia de polícia, e aí a gente começa aqui a falar de identificação, né? Fornecer, ele é obrigado, pelo menos, a fornecer a sua qualificação. Veja que a ele... veja, esse indivíduo, é claro, ele faz jus ao que eu vou chamar de aviso de Miranda, né? Miranda Right, direito de Miranda, não é isso? Aviso ou direito de Miranda, o que é isso? É o princípio do nemo tenetur se detegere, né? O direito ao silêncio, não é isso? É chamado aviso de Miranda, já fiz uma live falando sobre isso. Já viu nos filmes norte-americanos? Fala lá, né? O aviso de Miranda, Miranda Right, jogando duro aqui no inglês. Miranda Right, não é isso? Miranda Right, aviso de Miranda ou direito de Miranda. E esse caso é muito interessante porque vem do caso Miranda versus Arizona, né? Em que Miranda praticou um estupro e um roubo. E veja aí, durante o interrogatório, nada disseram para Miranda: Miranda, você tem o direito constitucional de permanecer calado. E Miranda, né? Veja, acabou falando: não, foi eu mesmo, tá? Pratiquei o estupro, pratiquei o roubo. Esse caso chegou na Suprema Corte. E a Suprema Corte perguntaram: avisaram Miranda que ele tinha o direito de permanecer calado? Não avisaram, não. A Suprema Corte, veja, tornou o processo nulo, porque ele não foi avisado do seu direito constitucional de permanecer calado. É por isso que, né, decorre esse nome, tá certo? Aviso de Miranda, direito de Miranda. Caso Miranda, né? Miranda versus Arizona, é isso? Miranda Right. Joguei duro? Claro, né? Tem no Zuckerberg, já fiz live falando sobre aviso de Miranda. Percebe então que nemotenetu, né? Percebe então que o indivíduo foi levado para a delegacia. Veja, ele ia, quanto vamos supor que ele é suspeito, né, de ter praticado determinado delito. Veja que ele tem o seu direito constitucional de permanecer calado. Mas esse direito constitucional de permanecer calado não abarca, veja, a obrigatoriedade dele fornecer a sua identificação. Será que esse indivíduo que nega fornecer sua identificação, será que ele está cobertado pelo chamado aviso de Miranda, né, o direito ao silêncio, o princípio do nemo tenetur se detegere, ou seja, será que sim ou não? Veja que, inclusive, hoje eu tenho até uma súmula, né? Vai cair na sua prova amanhã e vai cair no Pará também. Súmula 522, súmula 522 do STJ. Veja que essa súmula, na verdade, ela trata daquele indivíduo, perceba bem,
que dá uma qualificação de outra pessoa, né? É chamado delito de falsa identidade. É isso, previsto lá no falsa identidade, previsto lá no artigo 307 do Código Penal. Chamei, não perceba isso. Então a súmula 522, que vai cair amanhã na prova da OAB e vai cair no Delegado do Pará, porque esse é o nosso padrão do aulão lá, Delegado do Pará, né, abordando as questões que realmente irão cair. A gente vai jogar duro lá, www.adelante.net.br. A gente não está indo lá para o Pará para brincar com o seu investimento. Vem comigo então. Súmula 522 do STJ diz o seguinte: é típica conduta de atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial, ainda que em situação alegada de autodefesa. Beleza? Então veja, o STF já tinha essa visão, tá? O STJ por um tempo entendeu que essa atribuição, né, de falsa identidade, veja, estaria abarcado pelo princípio do nemo tenetur sed tegere, mas o STJ mudou o posicionamento e agora o STJ segue junto com o STF, entendendo que o fato é típico. Beleza? Súmula 522 vai cair na sua prova amanhã. Perceba bem que outra diligência é muito importante. Professor, que ritmo é esse? É ritmo de aulão, filho. É ritmo de aulão. Prova da OAB amanhã. Prova do Pará faltam 2 meses, faltam 2 semanas. É ritmo do aulão, entendeu? Nada de ficar não é pauleira. Vem comigo então. Reprodução simulada dos fatos. Né? Reprodução simulada dos fatos. Veja, também chamada aí de auto de reconstituição, previsto lá no artigo 7º do CPP. O artigo 7º determina o seguinte: para verificar a possibilidade de haver infração sendo praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá produzir reprodução simulada dos fatos, desde que esta não contraria a moralidade ou a ordem pública. Primeiro, você tem que entender que a reprodução simulada dos fatos, veja, não é uma diligência, como todas as outras, veja, não é uma diligência obrigatória. Não é uma diligência obrigatória. O delegado, pelo princípio não, né? Pela característica da discricionariedade do inquérito policial, o delegado, o presidente do inquérito, vai conduzir o inquérito de acordo com a sua linha de investigação. Se o delegado perceba bem, entende que é o caso, né, de realizar uma reprodução simulada dos fatos, lá do artigo 7º, qual artigo? Artigo 7º. Veja, assim ele irá desenvolver a diligência nesse sentido. Eu vou chamar a sua atenção, não posso gritar não, eu vou chamar a sua atenção porque, perceba bem, a reprodução simulada dos fatos, ela não pode contrariar o quê? A moralidade ou a ordem pública. Entenderam ou não? Então, muito embora o inquérito seja discricionário, veja, o delegado tem que atentar que essa diligência ela não pode contrariar a moralidade ou a ordem pública. Então, perceba, eu chamo no perceba e digo o seguinte: ocorreu um crime de estupro. Aí o delegado: eu estou com a minha linha de investigação, tenho suspeito e tenho a vítima. Vítima, faça o seguinte então, comigo, venha comigo. Vítima, vamos realizar aqui uma reprodução simulada desse estupro. Filho, isso contraria aí, né? Afeta a moralidade, né? A vítima vai ter que, eu deitei, tá. Aí vem o cara, vem cá, fica em cima dela, entendeu ou não? Então você vai ver que esses crimes sexuais, né? Veja, os crimes sexuais, o estupro, veja, não há possibilidade dessa reprodução simulada. Deu para pegar, né? Contraria a moralidade, não é isso? Até mesmo a ordem pública. Bacana, né? Então, bacana, né? Veja que a reprodução simulada dos fatos não há necessidade, veja, não desafia uma ordem judicial, beleza? A reprodução simulada de fatos não desafia uma ordem judicial, beleza? Então, veja, a reprodução simulada de fatos não há necessidade de uma autorização judicial. Professor, será que o indivíduo é obrigado a participar? O suspeito? Não é obrigado a participar, porque constitui, é o que o STF fala, constitui um fazer e não tolere, né? Ele não é obrigado a produzir prova contra si próprio. Aqui, a reprodução simulada de fatos é abarcado pelo princípio da não autoincriminação, ou o princípio do nemo tenetur sed tegere. Entenderam ou não? Tá. Mas veja que a doutrina aponta um ponto muito interessante. A doutrina aponta que, muito embora ele não seja obrigado a participar, ele pode ser conduzido até o local. Por quê? Porque chega lá e pode mudar de ideia e participar da reprodução. Beleza? Então, há uma parte da doutrina que entende que ele pode ser conduzido até o local onde será realizada a reprodução simulada
dos fatos. Legal? Então, bacana, bacana, bacana. Vamos bater? Vamos bater, vamos bater, vamos bater. Igual vou fazer um parar. Outra diligência muito importante, né? Que sempre está caindo em prova, não posso aqui estar perdendo tempo, né? Sem jogar duro. Eu jogo duro e chamo na cariação. Eu chamo na cariação. A participar ele não precisa... Isso que eu falei, né? Eu falei que uma parte da doutrina entende que ele pode ser conduzido ao local, mas ele não é obrigado a participar do ato. Vai até o local, beleza? Pode ser conduzido? Pode, mas ele é obrigado a participar? Não. Entendeu? Outra parte da doutrina fala o seguinte, olha, nem ao local ele é obrigado a ser conduzido. Porque, rapaz, se ele tem o direito de não participar, qual a razoabilidade, né? Qual a razoabilidade de se conduzir uma pessoa que não é obrigada a participar? Entenderam? E digo mais, há quem entenda quando eu falo de condução coercitiva, por exemplo, para a realização de um interrogatório, há quem entenda que nem através de autorização judicial pode ser determinada a condução coercitiva de uma pessoa que quer fazer o direito, que quer fazer uso do direito constitucional ao silêncio. Não conheci o professor Zuc, show de bola. Aqui é batendo papo, irmão. Batendo papo aqui. A gente vai conversando, entenderam? Conversando, batendo papo. Aprendo com vocês, vocês aprendem comigo. A gente faz aí eu te ajudo, vocês me ajudam também, que eu também dou uma estudada aqui. Eu estudo mesmo, jogo duro aqui, ó. Né? Hoje eu não estudei, que eu estava passeando com a família. Mas vem pra mim. A gente aqui tá batendo papo e jogando duro. Não dá pra ficar aqui perdendo coisa que não cai. Entendeu? Eu falo que cai. Vem, que amanhã tem OAB. Então, veja, né? Amanhã vai estar lá na prova, representação simulada de fato, né? Diligência, só pode ser realizada mediante autorização judicial. Aí você aqui não, pum, deixa eu pegar minha carteira, né? É igual eu tinha falado ontem em relação à exumação, né? A diligência é importante, né? O delegado, ele está suspeitando lá do laudo cadavérico, o delegado, esse laudo cadavérico não está batendo com as informações dos autos. Tem alguma coisa errada. Cara, eu vou pedir um novo exame nesse corpo. Será que o delegado ele tem que representar ao juiz? O juiz tem que autorizar a exumação desse corpo. Exumação, desenterrar. Uma diligência importante. Sempre está ocorrendo. Perceba bem que a exumação, né? Para ele está lá no artigo 163, salvo engano. Joga aí, né? Se eu estiver errado no dispositivo, né? Não dá para lembrar tudo. Mas o artigo 163, se não for, me corrijam. Veja que não há necessidade de autorização judicial. O delegado vai ligar lá para o cemitério e vai falar: alô, é o dono do cemitério aí, parte administrativa? Sim. Seguinte, ó, tal dia eu tô indo aí, jogar duro. O que é isso? Não, desenterrar o corpo aí que eu tô aqui jogando duro aqui na diligência, entendeu? Então, formar aí o dia e o local e o horário, beleza? Beleza, ó, tal dia, tal hora. Valeu, delegado. Delegado, se eu tenho autorização judicial, vai falar: ô filho, aqui é Zuc. Que estuda CPP, filho. Veja que a lei não vincula a autorização judicial a essa diligência. Bacana, tranquilo, joga duro. Joga duro. Então, quando eu falo da questão da reprodução simulada dos fatos, né, aí eu falei para vocês, né, que uma parte da doutrina entende que aquele indivíduo ele pode ser conduzido até o local, muito embora ele não seja obrigado a participar, porque se trata de um fazer e não tolere, beleza? Tranquilo. Aí eu começo a falar da acariação, uma outra diligência muito importante. Veja, a acariação, artigo 229 do Código de Processo Penal, menciona o seguinte: acariação, procedimento para, qual o objetivo? Dirimir dúvidas acerca de versões conflitantes entre acusado e testemunha, entre acusado e vítima e entre vítimas. Veja que a acariação, né, pode ser realizada entre vítimas, entre testemunhas, entre acusados e vítimas, entre vítimas. Entenderam ou não? Muito importante. E agora eu paro para anunciar @Prof. Montes na área, né? @Prof. Montes. Jogamos muito duro, professor, professor Montes, né? O cara saca muito medicina legal né? Turma do Zoom, que aí, tá jogando duro, hein? Ele vai se encontrar também com a gente lá no dia 17 de dezembro, né? No nosso aulão, Adelante, Delegado Pará, tá certo? Depois eu vou falar do aulão de Goiás, porque agora eu, Montes, o Gonzaga, a Tatiana, a gente está muito concentrado no aulão
do Pará, não é isso? Estudando lá os doutrinadores. Acabou o Pará, nossa cabeça vai lá para o aulão de Goiânia. Depois eu falo em relação de Goiânia, tá bombando, né, as inscrições abertas aí, e a gente vai continuar jogando duro. Professor, olha lá, Prof. Montes, o cara é bom, hein? Tô falando. Vamos lá então. Então, esse procedimento da acariação, perceba, aí vem a pergunta de prova. Será que a acariação... Alô? Alô, AB? Alô, AB? Alô, OAB? Hã? Defesa? Alô, seu cliente, né, o delegado, mandando conduzi-lo coercitivamente para participar de um procedimento de acariação. Alô, delegado? Alô, defesa? Alô, OAB? Filho, a acariação, perceba, um procedimento que se encontra cobertado pelo princípio do nemo tenetur. Entenderam ou não? Princípio da não autoincriminação, né? Nemo tenetur sede tegere. Entenderam ou não? Então, veja, a acariação ele não é obrigado a participar. Está aí sob o manto, né? Está sob o manto, veja, do direito constitucional de não produzir prova contra si próprio, né? O princípio da não autoincriminação. Bacana? A acariação, como o STF sempre menciona, é um fazer e não tolere. É um fazer. A acariação, veja, ele tem, né? Veja, ele tem uma ação. Entendeu? Então, para o STF é um fazer e não tolere. Veja, ele não tolera uma ação, ele tem uma ação. Né? A ação porque ele vai ter que... o delegado, né, vai pedir para ele falar a versão dele, né? A outra vítima vai falar a versão, uma vítima, uma testemunha vai falar a versão dela, os dois ali na sala, né? E aí o delegado vai verificar ali para dirimir dúvidas, né, de versões conflitantes, tá? Então a acariação, artigo 229, o suspeito não é obrigado, o indiciado, né, veja, não é obrigado a participar desse procedimento. Beleza? Reprodução simulada de fatos, também não é obrigado. Mas na reprodução simulada de fatos, ele pode ser conduzido até o local? A parte da doutrina entende que sim. Outra parte entende que não. Porque se ele não é obrigado a participar, qual a razão de conduzir o cara até o local? Não é isso? Bacana. Outro procedimento muito importante, né? Diligência muito importante em sede de inquérito policial, é o procedimento de reconhecimento de pessoas e coisas, né? Eu tenho batido muito nesse dispositivo 226, que está caindo direto. Reconhecimento de pessoas e coisas. Primeira pergunta que se faz: será que o indivíduo é obrigado a participar? Primeira. E segundo, será que ele é obrigado, né, a ficar ali entre pessoas que mantenham com ele semelhanças? Será que é obrigado? Veja, o primeiro eu já vou quebrar contigo, porque ele é obrigado a participar, STF nesse sentido. Auto de reconhecimento, o indivíduo é obrigado a participar, o STF nesse sentido. Por que é obrigado a participar? Porque o auto de reconhecimento é um tolere e não fazer, STF nesse sentido. Entendendo que o auto de reconhecimento é um tolere, ele é obrigado a participar do auto de reconhecimento. Beleza? Outra coisa, será que ele tem que ser necessariamente, né, colocado ali entre pessoas que mantenham com ele semelhança? É a segunda pergunta. Sim ou não? Joga aí, me ajuda aí. Me ajuda aí. Sim ou não? Vamos lá. Vocês estão aí? Vocês estão aí? E aí? Vamos lá. Vamos lá. Não, né? Bem, sim ou não? Sim, né? Sim ou não? Sim, sim, sim. Bem, e tá. Então, eu vou te chamar no Perceba e vou falar o seguinte. Veja que não há obrigatoriedade de, né, dele ser colocado entre pessoas que com ele guardam semelhanças. Sabe por quê? O artigo 226, ele trata do auto-reconhecimento. Aí ele fala: quando houver necessidade de fazer o reconhecimento de pessoas, proceder-se-á pela seguinte forma. Inciso 1. A pessoa que tiver que fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser